Escolha o tema do vídeo: animação, terror, filmes, variedades. Ok, aproveite! Já vamos começar! Oi, eu sou o Zut e esse é o melhor professor da história dos animes, mas o início dele não é nada nobre, porque o objetivo inicial desse protagonista é basicamente usar do seu cargo como professor para ficar rodeado de novinhas e descer a madeira em geral. Quem é que nunca teve um professor que te deixava desconfiado, te fazia erguer uma sobrancelha por conta dele e ficar igual o Doakes de Dexter, analisando todas as interações dele com as meninas porque tinha algo de esquisito naquele cara? Eu mesmo tive um professor substituto de educação física que era boa pinta, educado, no início dos seus 30 anos mais ou menos, e que foi afastado por ter relações com mais de uma aluna. 昨日はどうも。先生がうちのクラスだったなんて嬉しいです。私水木奈々子。なあなって呼んでくださいね。Esse tipo de situação é bizarra e infelizmente acontece bem mais do que vocês imaginam, não só aqui como no mundo todo. Começamos essa história com o nosso protagonista tendo uma ideia genial, com J mesmo. Sim, conheçam Eikichi Onizuka, um homem de 22 anos que costumava ser um delinquente durante a sua juventude, um membro de gangue que se envolvia em todo tipo de conflito possível. Ele nunca estabeleceu uma meta de vida muito clara, e então, quando atingiu a fase adulta e todo mundo começou a mudar de vida, ele teve que escolher alguma coisa. E acabou optando por se tornar um professor porque parecia divertido, e além do mais, ele estaria bem próximo de garotas atraentes e na flor da juventude, podendo se aproximar delas e quem sabe até conquistá-las. Mas não deixem isso te afastar da obra. Sim, é bem estranho e nada convencional o seu protagonista começar a história totalmente pirado e tarado na ideia de se relacionar com uma colegial e ter uma namorada novinha assim. Geralmente, esse papel é encarregado a um velho tarado que funciona como um péssimo alívio cômico, mas esses pensamentos do Onizuka não afetam a obra a longo prazo, porque logo no início, Onizuka vai descartar esse tipo de possibilidade e deletar por completo a ideia de ter relações com suas alunas. Embora o lado pervertido dele ainda exista e ele ocasionalmente flerte com toda mulher que cruza o seu caminho, essa história vai fazer um 360. 人のこと物見てにクズクズってよ、そういう言葉の暴力は許されんのか？ああ、こんなもんが教育だってなら教師なんてこっちから願い下げだ、バカ野郎! A reviravolta é que ele acaba se apaixonando pela arte de ensinar e não vai desistir desse sonho tão facilmente, usando de métodos nada convencionais para orientar os seus alunos, mesmo que a missão seja muito difícil. Bem-vindos à loucura de GTO, Great Teacher Onizuka. Eu sei que quase ninguém hoje em dia tem paciência para ver vídeos no YouTube, então, para quem quiser vazar daqui do vídeo o mais rápido possível, saiba que a evolução do Onizuka é assim. Ela começa desse jeito aqui. Sábado, eu e tu. Transar. E termina desse jeito aqui. Antes de pensar em matar, pense em dar educação. Falta de opção fez vários menorzinhos formar na boca. Nós podemos e vamos dar uma olhadinha na origem dessa maluquice toda, para só então avançarmos um pouco mais na história desse anime e obra tão insanos. A origem de Great Teacher Onizuka. Great Teacher Onizuka, abreviado como GTO, é uma série de mangá japonesa escrita e ilustrada por Toru Fujisawa. Ela foi originalmente publicada na revista de mangá Weekly Shonen Magazine, de janeiro de 1997 a fevereiro de 2002. Mas uma coisa pouco comentada é que o personagem já existia, vindo de 2 mangás anteriores que contavam com seus anos de juventude como um delinquente ao lado do seu melhor amigo. Esses mangás são Shonan Junai Gumi e Bad Company. Embora não seja necessário ler eles para entender a história do anime. Você lê só se quiser mesmo. Ainda assim, o mangá de GTO, sendo sincero, acaba por vezes sendo muito diferente do anime, porque lá as piadas são um pouco mais pesadas, as cenas mais gráficas, personagens mais complexos e o início, por exemplo, é totalmente diferente. Isso porque no mangá nós temos mais contexto do porquê o Onizuka abraçou essa ideia maluca de virar um professor. Bora dar uma olhada nisso?
Onizuka é só um delinquente perdedor e tarado, observando garotas de saia em escadas rolantes para que possa ver, suas calcinhas. Ele é tão ferrado que tem dificuldade de ser aceito em qualquer faculdade, porque o histórico dele é uma merda. Em uma dessas várias espiadas por debaixo de saias de moças, uma garota chamada Erika se aproxima dele e diz que, por ter espiado por debaixo da saia dela, ele lhe deve um jantar. Erika é linda, e só isso já seria o suficiente para deixar o Onizuka interessado, mas ela também parece dar muita corda pra ele, ao ponto de chorar desesperada porque discutiu com seu namorado, e assim eles vão juntos para um motel. Onizuka pede para ela terminar com o namorado já que ele é tão babaca assim e não liga pra ela, e assim ele vai ser o novo namorado dela. Mas antes que ele possa convencê-la a fazer isso, o namorado de Erika aparece e... ele é um idoso baixinho e calvo muito feio, a quem ela se joga desesperada, chamando de sensei e enchendo ele de beijinhos. Assim, eles partem junto para a casa dele enquanto ela se desculpa por ter fugido e tudo mais. Onizuka tira a pior lição possível disso. Ele sabe exatamente o que fazer agora. Ele quer garotas exatamente como a Erika, e tem um meio de cortar a fila e garantir que isso aconteça. O único jeito é se tornar um professor. Já o início do anime é diferente. Temos cenas adaptadas de uma forma que, em essência, são fiéis ao mangá, mas muda muito o contexto das coisas. Também conhecemos o Eikichi Onizuka como um tarado insano a espiar por debaixo de saias, mas aqui ele já tá todo trajado com um terno branco, o cabelo bem aparado e com o seu objetivo mais ou menos encaminhado. Ele está justamente a caminho de iniciar uma espécie de período de estágio como professor de um colégio, algo temporário para adquirir aprendizado e experiência na sua mais nova profissão. Em uma conversa com seu amigo, fica bem claro que ele até trapaceou de alguma forma para conseguir chegar nesse ponto onde ele está. Quando chega no colégio, o Onizuka só tem olhos para as estudantes e ignora a existência dos meninos. Ele quer isso mesmo, é o único objetivo dele ter chegado aqui para início de conversa. Mas as coisas vão se complicar bastante e sua vida vai mudar para sempre. Eis aqui o grande professor Onizuka. O episódio de estreia é quase um curta-metragem de 44 minutos, onde o Onizuka é encarregado de cuidar de uma turma repleta de delinquentes que não o escutam, caçoam dele e fazem questão de atormentá-lo. Eles são tão terríveis que uma das alunas, que parece boazinha, bola um plano perverso em conjunto dos valentões para pegarem o Onizuka no pulo, atraindo ele para uma armadilha na qual ela começa a se oferecer e a se despir e assim tiram fotos dela por cima dele, totalmente despida. Mas Onizuka não desiste, ele é insano e tortura os alunos juntamente de uma gangue gigantesca, mergulhando-os de ponta cabeça em um rio e assim forçando-os a tomarem um jeito e mudarem sua atitude. No dia seguinte, estão até faxinando a escola inteira. Assim, ele ganha o respeito dos valentões e, consequentemente, o de Mizuki, a garota que tramou para ele anteriormente, e que começa a se atirar novamente na direção do professor, agora é para valer, com a intenção de tentar seduzi-lo. Mas isso tudo vem com uma realidade estranha da qual ela tenta escapar, problemas familiares com ambos os seus pais, que se afastaram dela e a tratam com frieza e indiferença, com a garota quase se suicidando bem diante do seu professor, o que mexe com o Onizuka, que se mete no meio e, tecnicamente, bem mais ou menos, salva o dia de um jeito bem imprudente e destrutivo, algo que vai virar rotina na sua vida. Mas surte efeito e faz com que Mizuki e seus pais mudem de atitude um com o outro. Ele termina esse seu período de estágio com respeito adquirido pela turma toda, que mesmo sendo repleta de delinquentes, bullies e todo tipo de gente podre, se curvam à personalidade do grande professor Onizuka e se rendem aos seus métodos de ensino nada convencionais. Onizuka encontrou a sua verdadeira vocação. Ele gosta de ensinar, ele gosta de ajudar, ele quer formar caráter e se certificar de que seus alunos superem todo tipo de dificuldade. Ele mesmo vem a afirmar algumas vezes que os professores sempre o chamaram de lixo, de merda, de imprestável e que nem tratavam ele como gente. E se ele tiver a chance, vai fazer tudo diferente. Seu objetivo não é diminuir, é ajudar. O restante da trama vai se passar em uma outra escola, uma particular, na qual Onizuka é admitido justamente pelos seus métodos esquisitos e designado a cuidar da turma 3-4, que tem um histórico de acabar com a vida de todo professor que passa por lá. A última professora inclusive se tornou bulímica.
Lá ele vai ter todo tipo de problemas, desde montagens sexuais com a sua imagem, o bullying de alunas com um garoto fraco e indefeso, calcinhas plantadas em seu armário pra fazer ele parecer um pervertido e por aí vai. Eu gosto muito disso na obra, porque agora ele está lidando com um tipo de maldade que é muito diferente. É aquela maldade discreta, oculta, o mal raciocinado, pensado, calculado. É diferente da maioria dos bullies que a gente vê por aí na mídia. Aqueles que são mais explosivos e agressivos. Nessa sala aqui é bem diferente. Temos alunos inteligentes e bem capacitados, que se unem para destruir todo professor que cruza o caminho deles. Será que ele vai conseguir? É algo até que bem realista, e esse tipo de bullying não é muito retratado em mídia, como eu já disse, e ele é mais comum do que parece. Sim, tem pessoas que são altamente inteligentes, altamente manipuladoras, calculadoras e que fazem o mal, que fazem bullying, que praticam esse tipo de coisa. E é exatamente com esse tipo de maldade raciocinada que o Onizuka vai ter que lidar. A crítica ao sistema de ensino. A crítica de Great Teacher Onizuka aparece de um jeito bem direto. A escola é mostrada como um ambiente engessado, preocupado mais com regras, reputação e burocracia. Não estão nem aí para as pessoas que realmente deveriam estar no centro de tudo, os alunos. Em GTO, a maioria dos professores segue métodos tradicionais e distantes, tratando adolescentes cheios de problemas reais como se fossem apenas casos difíceis de lidar e que precisam ser controlados e não compreendidos. Em outras palavras, tratam eles como lixo. Onizuka, justamente por ser o oposto disso, um cara sem formação exemplar, impulsivo, cheio de defeitos, mas profundamente humano, acaba escancarando o quanto o sistema falha e o quanto ele ignora o lado emocional, social e psicológico dos estudantes. A série atinge o ponto fraco ao mostrar que, quando a educação se torna mecânica, ela cria mais conflitos do que resolve. Alimenta bullying, abandono escolar, rivalidade e uma sensação de que ninguém ali está sendo visto como um indivíduo. Os professores não conseguem controlar o caos. E sim, sabemos que o Japão é muito conhecido pelo seu ensino efetivo, mas também é um país com taxa altíssima de suicídio, depressão e os casos de bullying por lá são excessivos e violentos demais. Essa crítica não é exclusiva do anime, ela está muito presente em diversos filmes, como Mentes Perigosas, Ruby Taylor e Ao Mestre com Carinho, que dialogam diretamente com esse mesmo tema. Mentes Perigosas mostra como uma escola pode desistir dos alunos mais vulneráveis, rotulando-os como irrecuperáveis simplesmente porque vêm de contextos difíceis. A professora Luann Johnson precisa quebrar protocolos, improvisar, puxar conversa, motivar, tudo que o sistema não ensinou e muitas vezes nem permite. Em Ruby Taylor, apesar do tom de comédia que combina muito com o Onizuka, a crítica é muito semelhante. A escola não consegue lidar com bullying, ignora o sofrimento dos alunos e, por incapacidade institucional, empurra as crianças à própria sorte. Basicamente está deixando eles por conta própria. Vocês que se virem aí, tanto faz, não é o nosso problema. Ao Mestre com Carinho, que tem um ator que eu adoro demais, que é o Sidney Poitier. Esse cara é muito bom! O que a gente tem é basicamente um avô espiritual de GTO, um professor colocado diante de uma turma rebelde e desacreditada, percebendo que antes de ensinar fórmulas ou datas históricas, precisa ensinar respeito, autoestima e propósito, coisas que a escola, com toda sua frieza, nunca tentou oferecer. No fim das contas, todas essas obras batem na mesma tecla. O problema não é a educação em si, mas o modo como o sistema educacional se distancia da vida real. Quando a escola vira um lugar preocupado com ordem, prestígio e resultados no papel, ela esquece que está lidando com gente de verdade. E é sempre o professor diferentão, aquele que fala olhando no olho, que escuta, que entende a bagunça emocional dos alunos. Você está assistindo Zoot. Mãe, eu tenho que levar esse material pra aula. Deixa eu ver. Cola, tesoura, caixa de papelão, lápis, pacote de mini traquinas. Pacote de mini traquinas, Felipe? É pra fazer um carrinho, os mini traquinas são as rodas. Sei. Mãe, chegamos. E aí, campeão, cadê o carrinho? Tá aqui, ó. Ah, ué, cadê as rodas? Ah, com esses buracos na rua, furaram. Mini traquinas, o biscoito que é a minha cara. Tem mais algum pra step? Continue assistindo Zoot. Curiosidades, plágio e conclusão.
GTO, como eu já disse, tem diferenças altíssimas do mangá pro anime, com o anime mudando muita coisa e nem mesmo adaptando o mangá por completo. O final é exclusivo dele, sendo totalmente inventado pelos roteiristas e nada a ver com o que acaba rolando no final do mangá, que mesmo após ser concluído, receberia mais 2 continuações, sendo elas GTO 14 Days in Shonan e GTO Paradise Lost. Essa última, até onde eu sei, tá em hiato. Great Teacher Onizuka mesmo já acabou faz um bom tempo. O autor de Golden Boy, Tatsuya Igawa, alegou que o autor de GTO, Fujisawa, havia sido seu discípulo em uma revista semanal e que, assim, acabou plagiando seu mangá de estreia. Fujisawa tinha entrado como um espião na indústria e, assim, acabou ouvindo um monte de coisas diferentes. Ele escutou tudo atentamente e simplesmente sumiu 3 dias depois. Isso aí é definitivamente uma cópia do meu trabalho de estreia, Be Free. Tudo bem, porque ele era o meu discípulo. Para quem ficou confuso, a história do mangá Be Free gira em torno de um jovem professor de matemática do ensino médio. O professor tem um estilo livre e nada convencional. Ele costuma ir contra as regras da escola para fazer o que for necessário para alcançar seus alunos e ensiná-los sobre o mundo. Ou seja, é realmente basicamente GTO. O anime de Great Teacher Onizuka contém 43 episódios e é insanamente divertido, com momentos imprevisíveis, cenas hilárias e vergonhosas, momentos dignos de fazer você se contorcer de tanto rir ou de tanto sentir vergonha e constrangimento, um protagonista impaciente, original, caricato, expressivo e, acima de tudo, com um coração verdadeiramente honesto e bondoso, embora de vez em quando ele possa deixar sua luxúria quase tomar o controle. Deem uma chance para essa obra, eu garanto que vocês vão curtir. Eu sou o Zut, esse foi o vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like caso tenha gostado do vídeo, e até a próxima, a gente se vê.